Bom dia, pessoal. Vamos começar aí a nossa primeira aula, nossa primeira web conferência em legislação ambiental aqui no curso de geoprocessamento, ok? Como vocês viram lá colocada a ementa lá na sala virtual, no AVA, nossa primeira unidade é sobre geopolítica, tá? E ver quais são os impactos, né, quais são as influências geopolíticas para a legislação ambiental, tanto global quanto aqui dentro do Brasil. Então, nós vamos começar aqui com vocês, compartilhando uns arquivos que eu montei. O arquivo na nossa aula hoje vai estar em PowerPoint, são algumas telas e alguns videozinhos que nós fizemos uma pesquisa na internet com algumas informações bem interessantes. Então, vamos lá. É importante que vocês estejam logados com áudio aí, porque conforme as telas forem avançando, eu vou estar explicando tela por tela. Ok? Qualquer coisa vocês podem acenar com a mão que a gente conversa com vocês. Então vamos lá. Bom, as primeiras telas eu achei por bem fazer uma introdução, né, da legislação, né, do que é uma legislação, né? E as legislações, no caso ambiental, ela é um ramo do direito chamado direito ambiental, tá? E só responder um chatzinho aqui. Então, o direito, ele é dividido em diversos ramos, tá? Então, dentre os seus ramos, o direito tem lá o direito ambiental, mas ele tem a parte de direito civil, a parte de processo civil, direito do trabalho, processo do trabalho, e essas são várias especialidades. Mas o direito todo, a árvore do direito, ele está encaixado no ramo das ciências sociais, tá? O conhecimento humano, como nós já sabemos, ele é dividido em 4 grandes ramos, né? Nós temos as exatas, as biomédicas, as humanas e as sociais. As exatas vão trabalhar a física, a química e a matemática, e a partir daí foi aprofundando o conhecimento humano, surgiram as engenharias, informática, né, e tudo mais que você já conhece. As biomédicas, elas cuidam desde o início de uma vida, como que ela transcorre ao longo do tempo, as possíveis patologias que são acometidas nessa vida, seja ela humana ou animal, e a partir daí as soluções para essas patologias, objetivando uma longevidade e uma qualidade de vida, né? Então aí vai estar medicina veterinária, nutrição, e vai embora. Essa parte é relacionada à saúde. As humanas, elas cuidam da parte emotiva, né? Daquela parte nossa que é relacionada à emoção. Então ali vai estar música, vai estar teatro, vai estar literatura. Então essa parte vai estar nas humanas. Óbvio que vai estar também um ramo da história e da geografia. E finalmente as sociais, que elas cuidam de entender e compreender as sociedades, que a gente também chama de tecido social, nas suas relações, e aí no caso no direito, nas suas relações jurídicas, ou seja, como que as normas dentro da sociedade elas existem, quais são as suas fontes, por quanto tempo cada norma persiste dentro de uma sociedade, quais as consequências que essas normas causaram a essa sociedade, tá? Então, as ciências sociais, elas cuidam muito de compreender isso, né? Os tecidos sociais, os agrupamentos humanos, para entender por que alguns prosperaram, outros sucumbiram e como protegê-los, como compreendê-los, tá? E existe uma característica das ciências sociais, é que as relações delas, as leis delas, as regras delas não são estanques no tempo, como ocorre nas exatas.
Enquanto a exata, 1 mais 1 é igual a 2, nas ciências sociais não. Ela altera ao sabor da sociedade em função do local e em função do tempo. Então, algumas coisas que eram válidas na geração dos meus pais, hoje a geração dos meus filhos negam. Eles têm outra compreensão, outras compreensões para os debates sociais, né? Na minha juventude, eu poderia sair dirigindo depois de um bar que não tinha problema nenhum. Hoje, a sociedade nega essa conduta. Então, essa é uma característica das ciências sociais. Bom, para eu explicar o direito, grande ramo das ciências sociais, a gente pode explicar por várias perspectivas. Eu posso ir pelo ramo da filosofia, da sociologia, mas eu costumo dizer, usar essa definição do direito enquanto uma norma, enquanto uma regra de convivência. E aí eu peguei esse autor aqui, que se chama Silvio Rodrigues, né? Tá lá na nossa bibliografia complementar, todas as citações aqui vão estar no final desse vídeo, na nossa bibliografia complementar. E o Silvio Rodrigues é um doutrinador, é um escritor de direito civil no Brasil, tradicional, né? Muito conhecido, do século passado. E ele se refere a dois doutrinadores italianos, chamados Ruggiero e Maroi, né? O nosso direito civil decorre do direito romano. Então, as influências do direito romano, lá da Itália, elas são evidentes. E esses dois italianos, eles dizem o seguinte, que o direito é a norma das ações humanas na vida social, estabelecida por uma organização soberana e imposta coativamente a todos, né? E aí eu coloquei esse desenhozinho lá do Homem da Caverna. Então, você consegue identificar esse conceito do Ruggiero Maroi ali dentro daquela comunidade. Para eles conseguirem viver em coletividade, eles precisaram criar soluções para pequenos conflitos que existiam ali. Porque cada pessoa, quando nasce, ele compreende o mundo de uma forma muito particular. A gente chama isso de direito natural, que é o direito que decorre de ter nascido. Uma criança, quando ela nasce, ela se compreende como o centro do universo. Ou seja, a gente diz que nesse momento a criança está exercendo o seu direito natural na plenitude máxima, né? Quando você leva essa criança na creche e ela vai passar pelo processo de socialização, provavelmente nos primeiros dias ela vai voltar para casa arranhada, mordida. Por quê? Porque há um estranhamento natural com as outras crianças que também estão exercendo o seu direito natural na plenitude. Na hora que você introduz um brinquedo lúdico naquela criança e ela percebe que para ela desfrutar aquele brinquedo, ela precisa ter a participação da outra criança, aí ela percebe que não dá mais para ela exercer aquele direito natural na sua plenitude. Por quê? Porque a convivência também é importante. Então, para ela conseguir atrair e conviver com a outra pessoa, ela tem que reduzir o seu espaço, né? A sua compreensão do todo e perceber que ela não é o centro das atenções universais, tá? Existe um livro que trata muito bem dessa questão, que se chama Robinson Crusoe. É um livro que fez sucesso no século passado. É engraçado, eu nasci no século passado. Mas, e ele explica muito bem essa questão de quando você está sozinho em algum lugar, você exerce seu direito natural na plenitude. Você acorda a hora que você quer, você não tem que dar satisfação para ninguém, você não tem patrão, você não tem mulher, você não tem nada. Então, você leva a vida como se você estivesse no paraíso. Mas, como o homem, ele necessita de viver em sociedade, a solidão começou a gerar os efeitos no Robinson Crusoe. Num dado momento, chegou um índio lá, era uma sexta-feira, e ele botou o nome desse índio de sexta-feira. Mas o índio não se comunicava com ele, então ele entendeu que para ele conseguir comunicar com o índio, que não falava a mesma língua dele, ele foi ensinando a língua pátria do Robinson Crusoe, que no caso era o inglês, para esse índio chamado Sexta-feira. E aí a vida dele ficou muito melhor, né? Tinha uma companhia, né? Ia caçar junto, ia pescar junto, enfim. Mas o Robinson Crusoe continuou exercendo o seu direito natural de forma ampla. Ele não dava muita bola ele queria a companhia do Sexta-feira, mas ele não se interessava por observar as coisas que o Sexta-feira pedia. Até que um belo dia o Sexta-feira falou, já conseguia falar com ele.
tô indo embora, meu irmão, porque do jeito que você faz aí é só o seu gosto, é só a sua vontade, então fui, vou catar outra ilha. Aí bateu o desespero no Robson Crusoe. Falou, não, não, fica aí comigo. E aí, o que ele teve que fazer? Reduzir o exercício do seu direito natural e criar regras que fossem, permitisse o mínimo minimório de socialização. Então, essa é a ideia. Para você viver em sociedade, necessariamente você precisa ter regras de convivência. Tá? Então, essa é a situação. Então, aí o Rigioli Maroy fala, é a norma das ações humanas na vida social, estabelecida por uma organização soberana e imposta coativamente, observância de todos. Essa é a definição clássica de direito enquanto norma. Ok? Então, agora nós vamos dar uma refletida aí no que esses dois autores falaram. Então, quando eu pego aquela definição do Ruggiero Maroy, eu consigo perceber 5 requisitos muito interessantes. Primeiro, o direito ele é uma norma de caráter geral. A gente chama isso em latim de erga omnes, né? Ou seja, é uma regra de conduta destinada a todos. Tá? Ela produz efeito em todo o tecido social, ainda que ele esteja disciplinando uma parcela da sociedade. Então, por exemplo, você pega o Estatuto da Medicina. Ela atinge toda a sociedade e, em especial, aquele grupo de pessoas que estão exercendo a medicina. Tá? Então, quando ela fala assim, que no Estatuto da Medicina, como qualquer outra profissão, ela vai ter um código de ética de conduta médica, essa parte que se refere à conduta médica atinge toda a sociedade. Como médico, tem que se relacionar com o cliente, com o seu colega, com o seu hospital, né? Então, isso aí é bem interessante e você fica muito nítido que mesmo uma norma que é destinada a setores da sociedade, ela acaba produzindo efeito em toda a sociedade. Esse é o caráter geral da norma. Na letra B, nós vamos ver que o direito se presta a regular as ações humanas em sociedade, né? Por quê? Porque se você vive sozinho numa ilha, você não precisa de norma. Você vai encaixar lá naquela historinha do Robinson Crusoe. Eu costumo dizer que o único ser humano que viveu sozinho e deu certo, que foi um sucesso, foi o Tarzan. Mas ele é uma ficção, né? E chegou um dado momento em que teve que aparecer a Jane na vida dele. Então aí já começou a gerar aquele caos. Até a Chita se deu mal. No item 3, no item C, nós vamos ver que o direito como norma traz consigo a coerção, ou seja, a imposição de sua vontade. Não teria sentido você editar uma norma, uma lei, uma resolução, uma portaria, um decreto, que ninguém fosse obrigado a cumprir. Está entendendo? Então, a coerção é exatamente isso, é a imposição da vontade da norma no tecido social. Por quê? Porque senão nós vamos viver na sociedade do mais forte. Aquele que for mais forte é o que dita a norma. Mesmo assim, esse cara, se ele for um ditador, né, o ditador é aquele cara que dita a norma. Ele vem desse conceito, tá? Então, se ele for um ditador, a norma que ele editar, ele vai impor também. Todo mundo vai ter que obedecer aquilo ali, aquela regra de conduta. E aí, como todo ser humano ele é dotado de livre-arbítrio, né? A teologia nova fala em livre agir, ele pode, num dado momento, falar, eu vou tomar uma cervejinha a mais aqui, tá tudo sussa, estou indo embora para casa mais tarde, parou na blitz. Ou seja, mesmo a norma tendo essa vontade de se impor, nem sempre as pessoas vão cumprir as normas. Quem que nunca furou um sinal vermelho? E aí, o que ela vai fazer? Ela tem uma solução prévia para isso. Descumpriu? Vem a sanção. Então, toda norma, além dela ser impositiva, ela também vem com uma sanção, ela vem com uma pena. Tá? E no nosso caso, né, quem confere autoridade absoluta, quem que pode editar uma norma, é o Estado, como um órgão soberano.
né? Mas eu posso ter situações em que esse Estado, como órgão soberano, está sendo representado por diversas pessoas. Então, eu vou dar um exemplo. Quando o diretor-geral aqui do campus Cuiabá, ele baixa uma ordem administrativa, aquela ordem administrativa dele gera efeito em todo o campus e ele, naquele momento, está representando o Estado. Ele é a personificação do Estado soberano e isso que confere a legitimidade, a autoridade naquela ordem administrativa dele. Ok? Mesmo quando você vê assim uma reunião de uma etnia lá no Alto Xingu, que estão todos os caciques dentro da oca lá se reunindo, eles estão definindo lá o que eles vão fazer nos próximos meses, no próximo ano. O restante dos índios estão fora da oca. Então, quem está ali dentro da oca é que representa esse Estado como um órgão soberano. Na hora que eles tomam as decisões deles lá e voltam e comunicam os índios, toda a nação vai seguir aquilo ali. Tá? Então, o Estado ele tem as suas, ele é multifacetado, ele tem as suas mais variadas formas de manifestação. E aí, para dar esse conceito de norma, né, tem essa imagem aqui do lado da deusa Têmis, que é a deusa da justiça. Ela representa o direito enquanto norma. Tá? Então, ela está com os olhos vendados exatamente para dizer que as ações dela é para todo mundo. Ela não escolhe quem ela vai beneficiar e nem quem ela não vai beneficiar. Né? E busca o quê? Regular as ações humanas em sociedade. Por isso que ela segura uma balança ali, não sei se vocês estão conseguindo ver, e os pratos da balança estão no mesmo nível. Então, ele está dizendo, toda vez que aparecer um conflito para mim, eu, Estado, resolver, e eu tenho de um lado uma parte no pratinho da balança e do outro lado a outra parte, eu vou buscar equilibrar essas relações, tá? Por meio da aplicação da justiça, da jurisdição. E para representar a questão da coerção e da sanção, ela está segurando uma espada. Só o fato dela segurar a espada, você já fica, opa, já me deu medo. Essa é a parte da coerção. O que ela mandar fazer, eu vou fazer. Então, quando um policial está numa blitz, ele está armado, ele está mostrando que ele está armado, ele está mostrando, eu sou um agente do Estado e eu tenho condições de te punir se você ferir a lei, transgredir a lei. Então, esse é o momento da coerção. Mas se você investir contra a espada, aí você poderá sofrer as consequências decorrentes da sanção. Então, essa é o significado dessa deusa aí, que é a Têmis. Tá? Bom, nós falamos ali que tem uma autoridade soberana, uma autoridade que promove, né, que propõe, que cria as normas, né, que são as leis, portarias, decretos e tudo mais. Tá? Então, eu preciso entender qual é o conceito desse órgão soberano, que é o Estado. A primeira coisa que nós precisamos saber é o seguinte, que quando nós, no direito, num texto aparece Estado com o E maiúsculo, eu estou me referindo a uma nação. Tá? Esse é um ponto que você precisa entender, a um Estado soberano, certo? O que é diferente do conceito jurídico de país. Tá? Então, o Silva, que é um constitucionalista bem prestigiado, né? É um dos nossos expoentes atuais em termos de direito constitucional, ele diz que país se refere aos aspectos físicos, ao habitat, onde as pessoas habitam, né? Ao torrão natal, à paisagem territorial. Então, quando você está olhando os aspectos geomorfológicos, né, você está olhando o país. Agora, dentro daquele espaço geomorfológico, existe o Estado. E esse Estado, sob o ponto de vista jurídico que eu estou falando, ele constitui-se de 4 elementos essenciais. Ele tem um poder soberano, um governo soberano, tá? Ele tem um povo que está situado em um território e que tem certas finalidades. Então, tipo assim, a nossa Constituição, ela fala assim, ó, o Brasil, né, o Estado, né, a República Federativa do Brasil, dentre as suas coisas que tem que fazer, assegurar a soberania,
a rigidez do seu povo, combater a pobreza, a desigualdade social, reduzir o analfabetismo. Isso está lá dentro da nossa Constituição. Tá? Vocês estão vendo ali, então, que eu fiz uma equaçãozinha. Estado é igual poder soberano, mais povo, mais território, mais finalidade. E o território eu botei um asteriscozinho. Que existem situações, aqui na história da humanidade, em que pode haver povo, pode haver um governo soberano, pode haver finalidade sem o território. Né? Como acontece, por exemplo, hoje com o Estado palestino. Eles têm o povo deles, o governo deles, que se chama Autoridade Palestina, eles têm os objetivos dele, o principal é conquistar esse território, né, mas eles não têm território. Ok? E quando a gente estuda mais aprofundadamente essa questão do povo e do poder soberano, dependendo da forma do Estado de governo, nós temos duas grandes modalidades. Nós temos a monarquia e nós temos a república. Então, a monarquia, esse poder soberano, ele decorre de uma linhagem sanguínea. Então, ela vai passando de pai para filho. Já na república, não. O poder soberano vem do próprio povo. E de tempos em tempos escolhe alguém para exercer em seu nome esse governo soberano, esse poder de autogoverno. Então, nos modelos republicanos, quem detém o autogoverno, a capacidade de se autogovernar, é o cidadão. Tá? E aí nós temos conceitos jurídicos diferentes que a gente tem que superar o senso comum. É o conceito de natural e o conceito de nacional e o conceito de cidadão. Tá? Então, por exemplo, aqui na nossa república, nós adotamos, para conferir a nacionalidade, uma tese, uma linha, um pensamento chamado ius solis, ou seja, quem nascer no território brasileiro é brasileiro. Tem países que adotam outro sistema, que é o ius sanguinis. Quem for descendente de alguém de um nacional meu será também meu nacional. Então, por exemplo, a Itália usa isso, o Luxemburgo usa isso, Portugal está adotando, os dois é híbrido, usa ius solis e ius sanguíneos, Israel usa ius sanguíneos, tá? Ok? Então, no caso brasileiro, é ius solis. Nasceu no Brasil, ele é um brasileiro. Esse cara, esse brasileiro, ele é um nacional, ele tem a nacionalidade brasileira, mas ele não é cidadão brasileiro. Como assim, professor? Você ouve na imprensa, é senso comum. Do ponto de vista de teoria geral do Estado e de direito constitucional, você só passa a ser considerado cidadão brasileiro quando você adquire a capacidade de se autogovernar. Mas em que momento que acontece isso? Quando você passa a ser eleitor. Então, na hora que você atinge a sua capacidade eleitoral plena, você tirou o seu título de eleitor e você não tem os seus direitos políticos cassados, suspensos, você está na sua plenitude do seu direito, do exercício do seu direito político, nesse momento você é cidadão brasileiro. Entendeu? O conceito de cidadania. Por quê? Porque ele vai definir quem será o seu representante que vai exercer por um determinado momento um poder soberano, um poder de Estado. Ok? Então, para a gente compreender um pouquinho mais o que é o Estado, né, e esse poder soberano, eu vou me referir a um doutrinador, a um escritor chamado Said Malouf. Tá? Ele tem uma obra chamada Teoria Geral do Estado. Tá? Então, ele diz assim: fato, valor e norma são os três elementos, ou momentos, ou fatores que integram um Estado como uma realidade sócio-ético-jurídica. Tá? E ele vai se referir ao professor Miguel Reale, já é falecido, pai do Miguel Reale Júnior, aí, que é um jurista aí famoso dos nossos dias. Tá? Então, quando você vai analisar a história da humanidade, das sociedades, sob a perspectiva do Estado que ele formou, que eles conseguiram formar, você percebe que você vai identificar esses três fatores: fato, valor e norma. Tá? O fato, ele justifica que nasce dessa relação permanente entre o componente povo,
né, com o território. Então, essa relação permanente, componente povo-território, formando um governo soberano, né, e meios de defesa daquele território, esse fato que é permanente na linha do tempo é um elemento integrante do Estado enquanto um órgão soberano, né? Valor ou complexos de valor, a gente chama isso de axiologia jurídica, em virtude do qual o poder se exerce. Então, quando você vai analisar hoje, vamos analisar os vários estados aqui da América do Sul, vamos supor, vamos fazer um estudo aqui, uma pesquisa. Então, quando você chega na Argentina, você consegue definir com nitidez quais são os valores que para eles são muito importantes, são médio importantes, não são tão importantes, né? E aquelas outras situações em que eles recusam. Aí você chega ali do lado, no Uruguai, você vai ver também, você vai conseguir enxergar todos esses valores, esse conjunto de regras éticas, morais, de costume que identificam aquele povo, né? Normalmente a gente fala a cultura deles, tal, mas está mostrando exatamente esse complexo de valores, né? E esses valores eles são graduados, cada sociedade estipula mais valor para uma coisa, menos valor para outra coisa. Isso aí a gente chama de axiologia. A axiologia é um ramo, né, da filosofia jurídica em que você gradua os valores jurídicos da sociedade. Aquilo que é mais importante, aquilo que é menos importante. Ok? Tranquilo? E isso não é estanque, tá, gente? Não fica parado para sempre, não. Vai mudando as gerações, a axiologia ela vai se ajustando. Por quê? Porque aquilo que era muito importante na geração do meu pai pode não ser muito importante para a minha geração, que pode ser totalmente desimportante para a geração do meu filho e voltar a ser importante na geração da minha neta. Tamanho não linear, né? Não constante as regras de direito. Né? Um complexo de normas que expressa a mediação do poder na atualização e nos valores de convivência social. Ou seja, você precisa ter um grupo, um conjunto de normas, de regras, que vai fazer a mediação entre quem exerce o poder e quem está sofrendo ou recebendo as influências, os resultados desse poder, tá? Então, isso é muito importante você ter isso em mente, ok? Né? E aí eu faço essa pergunta para você que está aí. Você poderia nos falar e comentar sobre pelo menos um valor que identifica a sociedade brasileira? E aí vai. Cada um vai achar alguma coisa aí. A sociedade brasileira, ela gosta muito que é importante para ela a questão do lazer. Tanto é que nós temos grandes festas culturais, como carnaval, futebol, enfim. Não, nós temos uma coisa que nós valorizamos muito, as nossas tradições. Então, são elementos que você consegue identificar muito na nossa sociedade, né? Quando você estuda teoria geral do Estado e direito constitucional, aí a gente vai mais no nível científico, né? Mais a nível de filosofia. Então, a gente consegue perceber que como foi formado aqui, notadamente as Américas, né? Como que foi feita a ocupação, né? Mesmo lá da América do Norte, quando eram colônias da Inglaterra, até aqui embaixo, colônias da Espanha e de Portugal, os aspectos do cristianismo foram muito fortes. Na América do Norte, numa linhagem protestante, né? Aí você vai perceber muito elementos a nível de Igreja Batista e Igreja Presbiteriana, e aqui embaixo, aqui na América do Sul, do catolicismo. Os jesuítas exerceram um poder muito forte, uma influência muito forte na construção da base de valores das sociedades. Então, eu costumo dizer assim, olha, para o Estado brasileiro, as tradições judaico-cristãs formam um conjunto de valor básico que você consegue perceber nesses últimos 500 anos. Né?
Então, é importante você, na hora que você vai pensar em geoestratégia, você conhecer esses detalhes de cada estado. Tá? Vamos lá. Eu brinco, né, com os meus alunos lá de turismo, eu falo, olha, se você vai guiar um grupo ali do Oriente Médio, pode ser Israel ou árabe, você não vai levar no sábado esse grupo para comer feijoada, porque para a tradição deles, eles não comem carne de porco. Então, você tem que estar compreendendo, até mesmo na sua atividade profissional, esses detalhes. Não, eu vou trabalhar com geoprocessamento. Ok, você vai entrar lá no médio norte de Mato Grosso, você tem que compreender mais ou menos qual é a axiologia, quais são os valores que eles têm lá, para você não ser impactado ou não impactar negativamente a sua atividade profissional. Então, a geoestratégia ensina até esses pequenos detalhes. Bom, então veja bem, o Maluf vai dizer o seguinte, todo Estado é uma organização que tem por objetivo manter, pela aplicação do direito, da norma, as condições universais de ordem social. Então, você está vendo o que ele está falando aí? O Estado ele tem que intervir, mas ele não tem que botar a vontade de um grupo só. Ele tem que achar qual que é o mínimo que identifica aquele grupamento de pessoas, que são as condições universais. E o direito é o conjunto das condições existenciais da sociedade que o Estado cumpre assegurar. Então, quando o Estado ele tem por objetivo assegurar a integridade, a rigidez do seu tecido social, ele vai fazer isso através da execução dos efeitos do direito. Ok? Bom, uma curiosidade aqui, já que nós vamos falar de geopolítica, tá? Hoje, nós temos, na atualidade, 3 cidades-estados. São cidades que têm uma autonomia própria sobre soberania. Eles estão, não sei se está aparecendo só o que está aparecendo aqui na minha imagem, para vocês aí. Apareceu alguma coisa aqui no meu computador. Bom, então eles são soberanos. Eles têm toda uma estrutura de Estado deles. Eles não estão vinculados a nenhuma outra nação. Tá? Então nós temos a questão de Singapura. É uma cidade-estado. Ela tem todas as suas leis, tem tudo lá pronto para se autogovernar, ok? O mesmo acontece com Mônaco. É um principado, está dentro de uma ilha ali no Mediterrâneo, bem próximo da Itália, mas ele é autônomo. Tá? A família lá, os príncipes, eles têm status de monarca. Editam as suas leis, têm a sua própria economia, as suas relações diplomáticas internacionais e tudo mais, assim como o Vaticano. Tá? O Vaticano ele é um Estado. Então, quando nós falamos em geopolítica, pessoal, nós vamos nos referir ao Vaticano, nós não vamos estar nos referindo à fé católica. Tá? Então, quando você fala, o Vaticano está agindo assim, o Vaticano está agindo assado, quem faz geopolítica, quem pensa Estado, relações internacionais, você não olha o chefe de Estado do Vaticano como um bispo, como um padre. Você olha como um chefe de Estado e faz as suas políticas internacionais nos seus interesses. Tá? Isso é normal. Antigamente, lá no início, 15 séculos atrás, era muito comum existirem na Europa cidades-estados. Então, hoje restaram 2 na Europa e uma ali no Oriente Médio, ali no Oriente Médio não, na Ásia, né? Que a Singapura fica na Ásia. Ok? E nós temos 2 cidades autônomas hoje no mundo, que é Hong Kong e Macau. As 2 cidades, uma era a colônia inglesa, Hong Kong, e a outra era a colônia portuguesa, que era Macau. Elas foram devolvidas à China. No entanto, no tratado internacional
que cuidou dessa devolução à China, foi garantido a autonomia administrativa. Então, eles não são um Estado, cidades soberanas, são cidades autônomas. Elas se auto-administram, no entanto, eles têm um presidente da República que é o presidente chinês lá. Ok? Com curiosidades. Tá? Então, quem vai estudar direito internacional, quem vai estudar geopolítica, deve ter em mente que essas cidades-estados possuem autonomia e protagonismo nas suas relações diplomáticas, comerciais e políticas. Ok? Vamos lá. Bom, todo Estado ele é um organismo político. Tá? Todo Estado é um organismo político. Você não pode enxergar um Estado ou uma ação de governo como não sendo uma ação política. E aí é muito importante já deixar claro que essa questão de política não guarda estrita relação com política partidária. A política partidária é uma das modalidades da política. Tá? Então, política vem de polis, vem de cidades. Okay? Quando que vai aparecer esse conceito de política? Lá em Atenas, quando as pessoas de Atenas, os cidadãos atenienses, se reuniam de tempo em tempo em praça para definir os rumos de Atenas. O que eles iam fazer dali para frente? A nível de agricultura, a nível de questão do exército, do seu comércio exterior, né? Então, essa capacidade que o povo de Atenas tinha de se reunir e definir os rumos daquela cidade-estado, as suas conquistas e as coisas que preocupavam eles, né, os avanços que eles precisavam fazer, isso aí é política. Então, vem de polis, inicialmente era praticado só pelos cidadãos das cidades, porque as cidades eram um estado, e hoje esse conceito de política, ele amplia e vai para todo o território, seja ele urbano, seja ele rural. Tá? Então, na antiguidade clássica, a política possuía laços diretos com a polis. A polis é uma cidade-estado com identidade cultural e unidade territorial definidas. Com a polis, aumenta-se o uso do espaço público para deliberar sobre os rumos da cidade. A linguagem, dessa forma, possui importância ímpar para o desenvolvimento da política. As pessoas que não conseguem se comunicar, eles não conseguiam desenvolver a política local, porque ele não conseguia transmitir os problemas que ele queria que fosse solucionado. Através da palavra, os cidadãos, tá? Um errinho, acho que morreu um S, de rotavírus. Né? Então, os cidadãos poderiam se expressar claramente, aumentando as chances de ser entendido ou atendido. Outro importante fator foi o caráter público das decisões. As cidades não possuíam um contingente comparável com os países atuais. A população, ao considerar alguns espaços como de todos, possibilitou o surgimento de modelos democráticos de governo, onde todos poderiam opinar sobre seus rumos e cidades. Tá? Então, está ali da onde nós pegamos o link dessa definição. Ok? Então, gente, todo Estado é um organismo político e ele tem que estar sensível ao que o elemento povo está lhe falando. Ele tem que se comunicar com o elemento povo, ou direto ou indiretamente. Aí as ferramentas, a estratégia dessa comunicação, aí cada Estado desenvolve a sua. E também ele tem que se comunicar e se relacionar com os outros Estados soberanos. Por quê, professor? Porque a questão do mercado internacional, do comércio internacional é fundamental, sempre foi fundamental na história da humanidade. Então, um país que tem dificuldades em ter comércio externo, ele vai ter também dificuldades de sobreviver. Isso é fundamental. Então, quando você está atuando como um profissional em geoprocessamento, você pode notar tudo aquilo que você está fazendo vai ter um impacto na economia local ou na macroeconomia. Então, eu vou fazer um parcelamento solo, eu vou ver eu tenho que destacar uma área de uma área verde ou de uma área de proteção,
ambiental para uma área agricultável ou para uma área que eu possa implantar uma indústria, né, ou que eu possa fazer um loteamento, que eu vou mexer com isso aqui para implantar uma rodovia ou colocar uma ponte, né? Mesma coisa quem é de secretariado executivo, que está trabalhando a nível de assessoramento, uma empresa que está pensando isso. Então, todas as ações dessa empresa elas vão impactar no mercado econômico. Impactou no mercado econômico, nós estamos falando também indiretamente ou diretamente, dependendo da atividade social da empresa que você está trabalhando ou da sua empresa, no comércio exterior. Tá? E o comércio exterior ele é vital para a sobrevivência do Estado. Por quê? Porque por mais que você tenha recursos naturais, você não consegue produzir todos os bens de consumo para o seu povo. Você precisa, em um dado momento, de bens de consumo que são produzidos em outros estados, em outras nações. Né? Quem planta soja em Mato Grosso? O mercado de soja no Brasil é pequeno. Mas e por que a economia de Mato Grosso é fundamentada na soja? Porque tem um outro estado que demanda de comprar soja, que é a China. Né? Agora, quem pensa geopolítica, né, e está ali no agrobusiness daqui de Mato Grosso, ele tem que estar prestando atenção nos movimentos que, por exemplo, o seu cliente China está fazendo. Então, nós sabemos que, nesse momento, a China tem comprado vastas áreas na África. Olha, se ela tem comprado vastas áreas na África, significa que, a qualquer momento, ela vai poder produzir a sua própria soja. Qual é o plano B de Mato Grosso? Quem pensa geopolítica tem que pensar nisso. Acho que nós vamos ficar vendendo soja para a China por quanto tempo? Se eles estão comprando a área para produzir. Então, tem isso.